Até esqueci de comunicar com o pessoal da mídia, mas texto da palavra de Deus de hoje se encontra aí na versão, na tradução da NVT, em Mateus, capítulo 28, versículo 19 e 20. Esta é a ordem de Jesus, né? Então nós temos aqui uma ordem, nós temos aqui um estilo de ser cristão, e nós temos também uma tarefa, né? Porque a palavra de Deus diz assim: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Ensinem esses novos discípulos a obedecerem a todas as ordens que eu lhes dei. E lembrem-se disto: estou sempre com vocês até o fim dos tempos. Eu acho que você já ouviu algum tipo assim de, não é bem uma piada, mas são alguns ditados que a gente leva na brincadeira, que, por exemplo, se você vai tomar alguma coisa, por exemplo, tem gente que não toma Coca-Cola, outros são amantes de Coca-Cola, né? Só para dar um exemplo aí, né? Então, alguns falam assim: quer tomar uma Coca? Aí alguns falam assim: a minha religião não permite. Né? É uma brincadeira, minha religião não permite. Não é? Algumas coisas, né, que existem na vida, né, a gente toma como se fosse uma religião. E esse conceito de religião, a gente incorpora e pega assim, bem firme, não só no aspecto espiritual, religioso, de Deus e tal, mas existem coisas na vida que a gente acaba, né, acaba levando como se fosse uma religião. Ah, se eu não fizer isso aqui, gente, eu vou me dar mal, não é? Torcedores ferrenhos de times, né, fazem de seus times uma religião, né? Uma religião. O pessoal às vezes interpreta, brinca, né, que diz assim que o estádio de futebol, né, o estádio de futebol é como se fosse um templo religioso, porque existem os torcedores que ficam louvando algumas pessoas, né? E as pessoas também se tornam ídolos, né? Daqueles que estão, né, aplaudindo, daqueles que estão torcendo, né? E, por exemplo, se alguém fala mal, né, do seu time, né, idolatrado, amado, né, venerado, não é? Então a briga começa ali e tal, aquela discussão, e as pessoas falam: a gente não pode discutir religião, política e futebol, porque senão acaba dando briga, né? Então assim, aí, só que igreja evangélica, queridos, igreja evangélica, ou igreja de Cristo, não é uma religião. Não é uma religião? Peraí, calma lá. É o quê? Um clube? Também não é um clube. Não é? Igreja de Cristo é igreja. Peraí, qual é a diferença entre igreja e religião? É que religião, as pessoas seguem ritos religiosos, preceitos, regras, né? Seguem
um conjunto de blocos, pacotes de regras, né, leis, procedimentos, e se não cumprir, e se passar, ir além, ou ficar aquém desses preceitos, então, puxa, você já está andando errado, e aí, né, você é uma pessoa que não está praticando de verdade a sua religião. Isso é religião. Igreja é todos que estão na igreja seguem uma pessoa. Seguem a Cristo. Cristo está vivo. Igreja é um relacionamento. Igreja é um conjunto de pessoas que se relacionam com Jesus. Que se relacionam com Deus. E quando a gente fala Deus, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Comunhão é algo dinâmico, é um organismo vivo. Isso é ser igreja. As irmãzinhas que se batizaram e todos aqueles que já se batizaram nas águas, né, é porque tomaram a decisão de seguir Jesus. Mas, e por que a igreja tem essa estrutura? Por que a igreja tem que ter um estatuto? Porque nós estamos numa sociedade onde igreja se torna fisicamente uma instituição. Por isso que nós, né, precisamos prestar contas, né, com a Receita Federal, né, com o Código Civil, com a Constituição, não é? Então, é necessário ter aspectos, né, organizacionais. Mas não é isso que define uma igreja. Não são as leis que definem uma igreja, né? O que define a igreja é o relacionamento vivo com Jesus. Isso define igreja. Então, por isso que Jesus, quando disse, olha, vão e façam discípulos de todas as nações, isso indica, primeiro, que igreja transcende fronteiras nacionais. Igreja transcende barreiras étnicas. Porque igreja é para todas as nações, para todas as etnias. Numa igreja não pode haver discriminação étnica. E não pode ter controle de natalidade. Todos os que quiserem vir a Jesus, a igreja precisa receber. E a igreja precisa acolher, amar, porque Jesus nos amou e entregou a sua vida por nós. Se você ainda não faz parte de uma igreja, né, se você é aquela pessoa que diz, a minha igreja é a minha casa, lá eu adoro a Deus e tal, beleza. Mas igreja, ela tem um sentido do coletivo, não é individual. Igreja, né, é isso, né? É isso aqui, essa comunhão gostosa, é família. Nós somos ligados pelo sangue de Jesus. E nós fomos adotados como filhos por adoção, não é? Porque Jesus é o nosso cabeça, é o nosso líder. Jesus é que nos reúne, né? Jesus é que dá este amor em nós. Por isso que acontece, que nem o irmão Edson, né? Aqui quando ele estava ministrando, dirigindo louvor, comentando, ele disse, olha,
nós temos hoje fatos alegres. Que alegria, né? A gente chora de alegria. Duas pessoas estão dizendo, nós queremos seguir Jesus. Não é que elas não têm problema na vida, ou não é porque tem problema que veio até Jesus. Não, é porque Jesus, elas entenderam que Jesus as ama. Um fato alegre. Nós temos familiares aqui, amigos das nossas irmãzinhas. Mas também nós temos um fato triste, o nosso irmão muito querido perdeu a sua mãe ontem. Por isso que o pastor Luiz não está aqui hoje, ele foi ali estar junto com a família enlutada. E aqui nós estamos celebrando. Queridos, e aí, olha só, por que nós chamamos, né, a irmã Amélia para estar junto com a irmã Adriana, batizando junto? Porque a ordem aqui não é assim, vão e façam discípulos de todas as nações, e o pastor, só o pastor é que tem que batizar. Está escrito isso aqui? Está não. Está dizendo que é para fazer discípulo, e quem está fazendo discípulo vai batizar. Então, aos poucos, nós estamos, né, fazendo entender melhor a palavra de Deus. Tá? Claro que alguns estranhariam se fosse só a irmã Amélia aqui, né? Ou só a irmã Miega. Cadê o pastor? Né? Ué, mudou tudo, pastor? Está querendo acabar com a igreja? Não, claro que não, né? Existe, o Senhor colocou autoridades, né? Autoridades para governar a igreja, e é lógico que nós entendemos por isso mesmo, mas para nós termos uma visão mais ampla, né? De que, e se for num local onde não tem pastor, não tem missionário, então chegou alguém, uma pessoa de Cristo, evangelizou, né, chamou para Jesus, a pessoa se converteu, e ali é um local inóspito, ou seja, local onde quase ninguém habita, como nós temos fato aqui, né, do etíope, né, eunuco, que estava ali caminhando, lendo Isaías, né, o livro de Isaías e tal, aí Deus transportou, né, Deus enviou Filipe ali até o deserto e batizou ali, não teve igreja reunida, não teve, né, foi assim, às vezes pode acontecer, né, só para a gente se situar aqui, mas nós temos essa ordem de batizar e ordem de ensinar. Hoje, né, elas foram batizadas, elas já começaram a estudar a Bíblia, mas ainda tem muita coisa para aprender. Muita coisa para aprender. Eu tenho 57 anos e de ministério pastoral tenho mais de 30. Fui batizado com 11 anos de idade, mas quando eu estava na barriga da minha mãe, eu já ia para a igreja. Agora pergunta, e fiz faculdade teológica, né? Tudo, né? Fiz pós-graduação e tudo. Agora pergunta para mim se eu não preciso mais estudar isso aqui. Misericórdia. Né? Esse texto da palavra de Deus, como toda a Bíblia, né, é um aprendizado constante. A gente está sempre aprendendo. Agora, não é um aprendizado teórico, não, né? É um aprendizado que a gente, né, ganha vivendo com o irmão, com a irmã, comendo junto, né, passeando junto, né, tendo esse momento de culto e de comunhão, tá certo? Isso é discipulado, vida na vida, entendeu? Então, isso é ser igreja, tá certo? O que é ser igreja? É ter formato? Não, ser igreja é isso, essa dinâmica de relacionamento. Eu abraçar o irmão, eu chorar com o irmão, né? Ele se alegrar comigo,
né? Tem hora que, né, eu vejo o irmão, dá uma invejinha porque ele está melhor do que eu, não é? Mas aí Jesus fala, é isso, Shinobu, é para ter inveja do crescimento do outro, não é? Aí eu falo, Senhor, não, né? Aí, mas se o outro está se dando mal e eu não gosto dele, né? Aí eu falo, bem feito. É a inveja ao contrário, né? Eu olho para o irmão que está prosperando, eu falo, só quer ser, né? E o outro que está se dando mal, bem feito, não é? Queridos, mas aí vem Jesus e fala assim, Shinobu, você está certo? É isso mesmo? Quem é que vive na tua vida? Sou eu que vivo na tua vida ou é você que está me deixando de escanteio querendo fazer aparecer seu eu aí? Como é que é? Vai, agora eu quero que você me responda. Aí eu falo assim, Senhor, eu estou errado. E aí o amor que nós falamos aqui, ele é testado nos relacionamentos. E aí, quando eu olhar para o meu irmão que está melhor do que eu, e eu não gosto muito, mas ele está indo melhor do que eu, pelo amor de Jesus, o Espírito Santo me dá a capacidade de dizer, meu irmão, parabéns. Parabéns pelo teu sucesso. Eu olho para o meu irmão que está se dando mal, em vez de eu dizer bem feito, eu tenho que chegar lá e dizer, eu quero te ajudar. É isso. Isso é ser cristão. Isso é ser igreja. E Jesus nos dá a capacidade para fazer isso. Jesus, né, faz a gente aprender com o nosso irmão, com a nossa irmã. Ele faz a gente aprender na família. É isso. Eu não quero ter problema. Por isso eu vou deixar a família, porque se ficar só eu não vou ter problema. Alguns poderiam até pensar assim, e nós acabamos pensando assim, não é? Mas só que isso daí a gente cai num vazio. Na família, tem problema? Tem. Na família, tem aquela discussão? Tem. Mas se na família tiver pessoas dispostas a seguir Jesus, a realmente abrir mão do seu eu, para amar o irmão, para ouvir o irmão, para acolher a irmã, então nós temos uma igreja de verdade. E isso é ser igreja. E é isso que nós queremos que aconteça. Puxa, eu pensei que igreja era mil maravilhas. Eu cheguei lá, mas eu percebi que o irmão me olhou torto. Eu cheguei lá, eu vi uma irmã fuxicando de mim. Que é isso, eu nunca mais vou numa igreja. Tá certo, igreja é isso, gente. É lugar de gente que erra. Lugar de gente que às vezes o eu está lá em cima. Sim, é verdade. Né? Tem um pastor lá que eu não gostei da cara dele. Né? Tem. Né? Eu cheguei lá, o pastor passou por mim, nem me viu. Eu ainda fiz assim, e ele passou direto. Nossa, e às vezes acontece, viu, queridos? O pastor tá fazendo compra lá no supermercado e tal. Aí o pastor está lá olhando o produto, né? Aí acontecem algumas coisas assim, sabe? As coisas do cotidiano. Ele era assim, nossa, pastor, está fazendo compra? Pois é, eu preciso comer um gohanzinho, né? De vez em quando é bom, né? Aí pode acontecer também de estar lá no supermercado e a pessoa está na outra gôndola, né? Ali e tal. E aí, é você que está lá e tal. E aí, você falou, nossa, não acredito que o pastor não vai me ver. Aí o pastor vai, passa, batido, vai embora. Depois diz que ama, chega lá no púlpito, fica pregando, nós te amamos. Mas nem deu atenção para mim. Pode acontecer, viu? Né?
Ainda mais se é alguém meio desligado que nem eu, né? Assim, que dá cada furo, assim, né? Falei, tá lembrado de mim? Aí eu, meu irmão, às vezes dou esses furos, né? Mas é isso que acontece. Tem gente cheia de falha? Tem. É o que mais tem. Igreja é o que mais tem. Gente que erra. Mas é gente que está disposta Jesus, né? Deixar Jesus trabalhar, né? Deixar Jesus trabalhar. Por isso que na igreja tem perdão. Tem que ter perdão. Tem que ter declaração, confissão de pecado. Tem que ter isso. Então é isso, querido. É vida na vida. Tá certo? Então isso é ser igreja. Tá? É isso que Jesus está dizendo, está convidando. E nós temos aí, né, ali os folders, né, sobre o convite ao discipulado. Se você não preencheu, preencha. Preencha. Né? Diga, eu quero entrar nesse troço de discipulado aí. Eu quero. Eu não sei o que é, mas deve ser coisa boa. É coisa boa sim. Tá? Então chega aí, né, e vem caminhar com a gente. Tá certo? Vem caminhar com a gente. E Jesus garante, Ele garante a bênção, mesmo no meio do sofrimento. Né? E olha, tem mais, né? Quem tem Jesus pode ter a certeza de que pode morrer a qualquer momento. Mas pode morrer tranquilo. Porque depois que morrer, eu e você, nós não vamos ter nenhum tipo de controle sobre a nossa vida. Jesus, que nós aceitamos, que convidamos para a gente entrar, Ele vai nos conduzir à morada celestial. Pode ter certeza disso. Pode ter convicção de que Jesus vai nos levar para a sua morada celestial. E nós vamos viver eternamente no reino dos céus. Não precisamos temer a morte, como nós cantamos. Amém? Amém. Então, neste momento eu vou orar, agradecer pela palavra de Deus que Ele nos trouxe. E depois vou passar para o momento da ceia, chamar a pastora Beth. Tá? Pai querido, muito obrigado. Muito obrigado pela sua graça maravilhosa. Muito obrigado pelo teu grande amor. E por esse momento festivo, por incluir mais 2 pessoas ao convívio do teu reino. Muito obrigado, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.